Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é o professor André Guerra e eu vim apresentar a palestra Ganhando XP para usar RPG em sala de aula no Dia Nacional do RPG, que cedeu essa oportunidade aqui para a gente conversar um pouco sobre, tá? Essa vai ser uma palestra gravada, mas eu vou estar aqui no chat para qualquer pergunta que vocês fizerem eu poder respondendo, tá bom? Então, aí é uma pequena apresentação. Eu sou professor de biologia, sou especialista em ensino de ciências e atualmente venho pesquisando as metodologias ativas, jogos, educação e o RPG está sendo o meu foco principal, o RPG em sala de aula. Então, venho estudando essas metodologias aí para tentar trazer essa, esse formato aí. Eu jogo RPG desde 2002. Tenho uma leve lembrança de já ter tido contato com RPG antes, porque eu joguei RPG de videogame, os JRPGs, né? Alguns desses, quando eu era mais novo. E lembro também, entre ali com os vizinhos, estar num momento de pegar uma folha de caderno, pegar um dado de 6 lados e tentar fazer uma experiência parecida com um RPG de mesa, sem ter muito contato. Tive acho que alguns vislumbres do que é o RPG nas revistas, também da época, que falava um pouco por baixo do que era RPG, do que era Magic, eu até não entendia muito bem, mas lembro de ter esses contatos de RPG de folha de caderno. E aí em 2002 eu tive contato de fato com o D&D 3, terceira edição, através de um amigo no colégio, no ensino médio, e aí tive contato com esse RPG que é o RPG, acho que o mais conhecido, né? Que a gente tem ciência. E fui jogando ele até entrar na faculdade. Na faculdade eu dei uma pausa no RPG, mas durante a própria graduação eu tive contato com um outro amigo. Esse outro amigo me levou para um grupo de RPG, perguntou se eu estava jogando, se eu queria jogar, e me levou a um grupo de RPG que ele participava e eu venho jogando RPG até hoje, tendo contato aí com esse lazer, com esse hobby, com essa paixão e que também agora vem sendo uma ferramenta para a educação. E como foi que eu comecei a ter contato com esse RPG nesse formato, né? Eu tive um momento da minha profissão que eu não sabia muito bem o que fazer, estava meio perdido. E aí minha companheira ela veio e perguntou, né? Incitou essa pergunta, que seria: não tem como unir o RPG à sala de aula, não? Ou não tem como unir RPG e ser professor, não? E aí, desde então, eu venho pesquisando. Essa pergunta ela abriu um precedente de pesquisa e de procura e de um trabalho que vem sendo feito desde então. E aí eu venho pesquisando tanto RPG na sala de aula como jogos, em formato geral, numa proposta de tornar esse ensino e essa aprendizagem mais divertida, mais alegre, tanto para professor quanto para estudante. Então, o foco dessa palestra de hoje é falar de RPG sim, já que estamos no Dia Nacional do RPG, né? A proposta do Dia Nacional do RPG, mas com o foco do RPG sendo uma ferramenta educacional, o RPG sendo usado na sala de aula para o ensino e a aprendizagem. E aí, rapidamente, eu falo que desde 1997, os estudos mostram, né, que desde 97 o RPG ele vem aparecendo na academia. Foi em 97 que teve primeira tese de doutorado acerca do RPG. E a partir daí houveram vários estudos de RPG aqui no Brasil, além de alguns eventos acadêmicos sobre RPG, alguns outros eventos não acadêmicos também. Os eventos de RPG começaram a aparecer e alguns desses reforçando o RPG na educação, e ele cada vez mais vindo aparecendo na sala de aula, né? Nos ambientes educacionais, e acumulando força, aparecendo nos vários formatos, que a gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente,
mas vem mostrando-se uma ferramenta de sucesso. Os estudos vêm apontando que existe pontos positivos em se usar o RPG em sala de aula. E aí a gente vai falar sobre formatos de usar, né? Eu vou falar um pouco aqui sobre dicas de como começar a aplicar esses primeiros passos para se usar o RPG em sala de aula. Eu já tenho uma experiência de aplicações de RPG em sala de aula e aí eu gostaria de compartilhar com vocês para até dar esse estímulo, esse incentivo de usar essa ferramenta que grande parte de quem está por aqui deve conhecer e quem não conhece pode se encantar e utilizar essa ferramenta na sala de aula e aí ver alguns bons resultados com os estudantes, certo? E aí eu falo sobre essas dicas. Eu vou colocar elas em umas ordens de importância. Também vou falar um pouco de como você faz algumas questões, né? Alguns questionamentos durante a sala de aula. Para quem não tem muita experiência com o RPG, pode ser que essas informações elas fiquem um pouco deixem a desejar, mas aí se você estiver aqui assistindo durante a data, né? Você pode escrever aqui no chat que eu vou estar tentando conversar sobre essas possíveis dúvidas, ok? E quem conhece um pouco de RPG, ou até muito de RPG, vai olhar para essas informações, pode até reconhecer, mas quem quiser, ó, pode escrever aqui no chat para a gente ir debatendo sobre o que eu estou falando aqui no vídeo, tá? Essa palestra ela é gravada. Primeiro ponto, acho que um dos pontos mais importantes sobre começar a usar o RPG em sala de aula é jogar o RPG. Você precisa conhecer a ferramenta. Pessoas que trabalham com educação de uma forma geral, professores, eles precisam conhecer a ferramenta. Não adianta você simplesmente escolher uma ferramenta e usar. Achou divertido, interessante, viu no vídeo e simplesmente utilizar. Você não vai conseguir utilizar todo o potencial dessa ferramenta. Você pode usar essa ferramenta de uma forma errada e aí você pode até causar um efeito contrário do que você queria causar. Em vez de você trazer engajamento, trazer diversão para a sala de aula, os estudantes, as pessoas envolvidas podem achar um tanto quanto enfadonho, monótono e pode achar chato. E aí é importante que você tenha um conhecimento dessa ferramenta. A gente está olhando aqui para o RPG como sendo uma ferramenta educacional. Então, qual é o primeiro ponto para você ter respaldo, ter embasamento, ter base para usar o RPG em sala de aula? É você jogar. Não estou dizendo que você precisa jogar 10 anos de RPG, certo? Estou dizendo para você ter contato com essa ferramenta, se apropriar dela, ver as nuances dela, jogar como jogador e jogar como narrador. Quando você joga participando como jogador, uma outra pessoa narrando, você tem uma noção de como os estudantes vão sentir aquela aula de RPG, aquela sala de aula de RPG que você vai propor no futuro. Então você vai entender quais são os anseios, o que é que um personagem do jogador faz, o que é que ele procura, o que é que ele almeja, o que é necessário conhecer, o que você precisa de mínimo para jogar um RPG. Participar também desses momentos de interação que ocorrem no grupo e procure também, professores de uma forma geral, procurar também estar no lugar do narrador. Um ponto importante também de falar é que essa proposta que eu estou trazendo aqui da palestra de ganhar XP para usar RPG em sala de aula mira muito no professor sendo o narrador. O professor narrador ele vai ter essa oportunidade de narrar uma aventura, vai preparar uma aventura com o intuito de ensino e aprendizagem. Pode ser que no futuro você consiga montar um grupo de RPG com vários narradores na sala de aula e aí dividir essa função de narrador com outros estudantes que estejam mais aptos. Existem trabalhos que fazem isso. Você pode fazer isso sim, mas de primeira, nesse primeiro contato, desses primeiros passos de um RPG em sala de aula, é sugerido que você, professor, seja o narrador. Se você for o narrador, você vai começar a ter uma base,
começar a ter um conhecimento e começar a manusear o RPG. E aí, entendendo como é que essa ferramenta funciona, você vai poder passar essa informação adiante. Porque mesmo que você consiga arranjar estudantes que narrem com você uma certa aventura, o RPG ele vai ter uma proposta educacional. Ele vai estar lá sendo usado como uma ferramenta educacional, certo? Então, primeiro ponto, jogue. Qualquer ferramenta utilizada pelo professor precisa ser testada. Você precisa ter o conhecimento dessa ferramenta para utilizar bem essa ferramenta em sala de aula, certo? Segundo ponto, pesquise trabalhos que já utilizam RPG em sala de aula. Eu falei lá no começo que o primeiro trabalho apareceu, a primeira tese de doutorado apareceu em 1997. A gente já está em 2022, tem um tempo de produção de material aí. Entre vários diversos temas, formatos, RPG usados nas várias matérias. Eu sou professor de biologia, porém, o RPG ele aparece como sendo uma ferramenta capaz de ser utilizada em todas as disciplinas do colégio. Então, não se prenda à sua disciplina. Às vezes, existem trabalhos de RPG interdisciplinares, multidisciplinares. Existem propostas de RPG de uma disciplina que você nem tem tanto contato como professor, mas você vê tema, você vê relevância, você vê um trabalho, você vê o formato que aquele professor que usou o RPG na sala de aula utilizou a ferramenta no ambiente escolar, no ambiente de aprendizagem, de ensino e aprendizagem. E aí você pode ter bons insights. Você não está lendo para simplesmente copiar o que aquele professor ou aquele pesquisador fez. Você está lendo para conhecer como o RPG já vem sendo utilizado em sala de aula. Porque você joga, primeiro ponto é você jogar, e aí depois o segundo ponto é você pesquisar. Então você está criando uma base de conhecimento sobre o RPG em sala de aula para poder aplicar. Um dos motivos também de eu estar trazendo essa palestra é para facilitar que todo professor, ou que os professores que tenham contato com RPG e acham essa uma ferramenta interessante, não precise ficar reinventando a roda para fazer o RPG acontecer, ou até desmistificar alguns receios de como se usar o RPG em sala de aula, com receio de que não vai dar certo, ou que está faltando algum conhecimento, ou que não leu o suficiente, certo? Veja que eu não coloco um número de trabalhos para você ler. Eu digo para você pesquisar. Você ter um contato com esses trabalhos. Ver o que eles resultaram. Certo? Você for lá no Google Acadêmico, ou até no Google escrevendo algumas palavras-chave, tipo RPG, no meu caso, RPG Ensino de Ciências, RPG Educação Física, RPG Filosofia, RPG Literatura, você já vai achar alguns trabalhos. Se você colocar, ao invés na pesquisa, os temas, as matérias e colocar temas, você pode achar outro grau de estudos com RPG. RPG e genética, RPG e literatura clássica, RPG e geometria, RPG e física nuclear. Então, procure esse material, procure se aprofundar nesse material, veja o que já foi trabalhado, pode ser que isso lhe ajude e lhe dê até uma base do que você vai fazer em sala de aula. Se existe alguma coisa que já foi feita que você pode mexer aqui e ali, ver o RPG que foi usado, como ele foi usado, de que forma ele foi aplicado, qual foi a dinâmica que o professor usou na sala de aula. Isso pode ser interessante para você. Outro ponto, planejar. O jogo de RPG, ele vai, como ferramenta educacional, ele se propõe a trazer objetivos. Esses objetivos, na sala de aula, são objetivos de aprendizagem. Quando você joga o RPG fora do ambiente escolar, um RPG de hobby, um RPG de lazer, os objetivos do RPG vão estar inseridos dentro daquela aventura. Então, o guerreiro quer se tornar o guerreiro mais forte, o paladino quer salvar a princesa, o elfo quer salvar a floresta dele. Então, os personagens eles vão carregar em si objetivos, missões. Quando a gente usa o RPG em sala de aula, o professor ele vai trazer um objetivo de aprendizagem. É interesse dele
que aqueles estudantes eles saiam terminem aquela sessão de RPG, aquela aventura de RPG com algumas aprendizagens. Não estou dizendo que você precisa marcar os 100% dos alunos como sendo eles conseguiram alcançar aquele patamar. A gente está falando de uma ferramenta educacional e, como toda ferramenta educacional, ela não é 100% acurada. Ela vai ter facilidades e dificuldades. Ela vai atender alguns, não todos. E aí, a proposta é que você tenha esse planejamento para que você possa atender os objetivos da aprendizagem. Então, um exemplo, quando você fala de RPG e genética, por exemplo, que é a minha área, você vai falar sobre saber o que significa DNA e RNA, conceituar DNA e RNA, esse é um objetivo de aprendizagem. Então, isso também vai acabar direcionando como vai ser a forma do meu RPG. Eu posso fazer um RPG onde todos os estudantes trabalhem dentro de um laboratório e precisam sequenciar aquele material, pois está acontecendo uma infestação de zumbis, por exemplo. Se você está trabalhando com geometria, você vai começar a criar uma aventura de RPG que vai fazer com que esses objetivos eles emerjam durante as sessões. Pode ser que não fique claro para os jogadores, mas para você, narrador, para você, professor, narrador de RPG, que vai usar essa ferramenta em sala de aula, para você é necessário que esteja claro, porque é isso que vai guiar a sua aventura de RPG. É isso que vai guiar o sistema que você vai escolher, é isso que vai guiar os personagens que vão estar dentro do jogo, a história que vai ser contada dentro do jogo. Então, é necessário que você planeje os objetivos de aprendizagem, para que assim eles possam ser inseridos na sua aventura de jogo, certo? Então, do mesmo jeito que em outros formatos de sala de aula, que não seja o do RPG, desde os tradicionais até os inovadores, existe esse planejamento, no RPG de sala de aula também vai ocorrer. Isso não foge. Veja que eu venho falando sobre coisas relacionadas ao RPG como ferramenta educacional. Jogar, para quê? Para você ter esse conhecimento da ferramenta. Estudar o que já foi publicado, ler o que já foi publicado, para você ter conhecimento do que já está sendo utilizado, de como essa ferramenta já está sendo utilizada. Planejar como você vai usar essa ferramenta, como você vai dispor dessa ferramenta para ser utilizada no ambiente escolar, no ambiente de ensino e aprendizagem, certo? Continuando a parte do planejar, que é uma parte muito relacionada ao que a gente viu aqui no anterior, que é organizar os objetivos de aprendizagem, é escolher o sistema de RPG e a temática que vai ser abordada. Quando você joga, lá no primeiro ponto, que você joga RPG, também é interessante que você tenha contato com vários sistemas. Pode ser que você não tenha contato com vários, isso seja impossibilitado. E aí, o único sistema que você teve contato, você vai ter propriedade dele e você vai conseguir usar ele na sala de aula. Você pode também usar ele exatamente como está no livro do sistema de regras, de onde você viu aquele sistema de regras, como você também pode pegar partes desse sistema. Você não precisa usar ele exatamente como está no livro. Você pode fazer modificações dele para que ele não fique tão carregado. Às vezes tem um sistema que o primeiro contato desse sistema que você tem pode ser que ele fique muito carregado até a explicação que você vai dar dele. A explicação desse sistema para um ambiente de sala de aula vai lhe tomar muito tempo. E aí pode ser que você não disponha desse tempo todo. Então você pode usar partes desse sistema. Se você tem um sistema conhecido, você usa um só. Se você tem vários, você escolhe entre um deles, simplificando ou não. E planejar a temática e o assunto a ser abordado, coisa que eu falei anteriormente também. E aí eu coloquei essas duas frases juntas exatamente para você tentar relacionar o sistema e a temática. Será que agora, com esse conhecimento prévio desses 3 slides anteriores, você consegue relacionar um sistema interessante para uma temática interessante? Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que só a temática seja a coisa que seja prioridade, o sistema você pode usar qualquer um, se você assim interessar, ou você realmente acha que aquele sistema dá prioridade a uma temática que você quer, certo? No exemplo de matemática, trabalhar com probabilidade, existem sistemas de RPG que vão usar
dados de 6 lados. É isso que está na apresentação aqui em cima, esses dois de cima. Já tem outros sistemas de RPG que eles usam todos os dados que estão aí presentes, o D20, o D10 e os D6 de cima. Então já vai trabalhar com probabilidade de uma forma diferente do que só os dados de 6 lados. Pode ser que você apresente um sistema, mostre a probabilidade de um mais simples, depois vá para um mais elaborado. Então, qual é a temática, assunto abordado? Probabilidade. Já tem aí um assunto, certo? O próprio sistema, às vezes, ele aborda algumas coisas que ele pode ser usado para temática. Ele chama a temática, né? Por exemplo, você vai ter um RPG que eu tenho jogado atualmente, que é o Dungeon World. Dungeon World ele é uma forma simples do D&D. Você usa um sistema muito simples de dados e ele trabalha com uma dinâmica de regra de movimentos. Ele chama as ações do jogo de movimentos. Então, quando eu vou trabalhar com isso, eu vou trabalhando as ações dos jogadores. Os jogadores eles vão sempre fazendo ações. E o próprio sistema ele diz que esses movimentos eles são editáveis, você pode fazer. Então, eu posso fazer um movimento que faça sentido para a aventura, certo? Fazer um movimento de matemática, tipo fórmula de Bhaskara. Você joga o dado, faz o teste ali, descobre o quão você lembra da fórmula de Bhaskara ou como ela pode ser aplicada naquele momento. Então, uma coisa que você precisa, diante disso tudo aí que a gente já falou, um outro ponto é planejar. Planejar junto os objetivos de aprendizagem, o sistema de RPG a ser utilizado e a temática abordada. Vai ser o seu planejamento como você vai aplicar esse RPG em sala de aula. Outro ponto, conversar com seus estudantes e conversar com a escola. Apesar do RPG, a gente está aqui na nossa bolha falando do Dia Nacional do RPG. Não são todas as pessoas que têm um conhecimento do que é o RPG e também não são todas as pessoas que olham o RPG de uma forma positiva, de bom grado. Tem pessoas que desconhecem o RPG, tem pessoas que desconhecem o RPG e são preconceituosas com o RPG, tem pessoas que conhecem o RPG e acham que ele não é válido para um ambiente escolar, tem pessoas que conhecem o RPG, entendem ele como ferramenta, mas não concordam que ele seja usado naquele colégio específico. Tem aluno que gosta, tem aluno que não gosta, tem aluno que tem ideias ótimas para contribuir com o seu jogo, tem aluno que vai passar a sessão toda lá parado, sem entender muito o que está acontecendo, ou até com vergonha de participar. Então, uma coisa importante sobre usar essa ferramenta é você conversar com seus estudantes. Você vai trazer uma atividade para a sala de aula e aí conversar com eles pode ser uma proposta interessante. Eu sei que jogadores de RPG, de uma forma geral, principalmente narradores, têm o costume de quererem guardar as 7 chaves, o plot, a trama do jogo, querer tudo ser movido na questão de surpresa, né? Chegar num dia, hoje vai ter RPG. A missão é essa. É legal, mas dificilmente dá certo. Dificilmente dá certo, eles não vão estar muito abertos, eles vão ser pegos de surpresa. Se eles estiverem preparados, pode ser que eles sejam mais abertos. A conversa ela pode acontecer, inclusive, durante algum tempo antes de você aplicar o RPG em sala de aula, certo? Por exemplo, num ambiente no colégio que eu apliquei o RPG, os alunos já me conheciam como sendo o professor dos jogos, né? O professor que trazia jogos para a sala de aula. Então, eles me cobravam. Eles chegavam para mim e perguntavam: ô professor, quando é que a gente vai jogar? Quando é que a gente vai jogar? E aí eu falava para eles que estava preparando, dizia: então, eu estou preparando material, eu estou esperando chegar num certo ponto da aula para a gente aplicar, certo? Então, vai ser na próxima semana, vai ser assim, vai ser RPG com uma pitada de perguntas e respostas. Então, conversar com eles vai trazer referências, eles vão participar dessa construção do jogo. E isso é muito interessante, porque se o professor quer o envolvimento dos estudantes, esse é o momento de envolvimento deles. A gente não está usando o RPG em sala de aula simplesmente para eles ficarem olhando e absorvendo. A gente quer que eles interajam, que eles participem. A gente está em busca de uma sala de aula divertida e interativa. Então, conversar com esses estudantes
pode ser interessante. É interessante, não pode não. É interessante. E conversar com sua escola, porque inicialmente você não está fazendo nada escondido. Eu entendo também que o professor tem a questão de, na sua sala, é ele que manda. Ninguém precisa saber o que está acontecendo na sala dele. Porém, você conversando com a sua escola, você pode trazer um projeto interessante através daquela aplicação de RPG em sala de aula. Pode ser que outros professores se interessem com aquilo, nunca ouviram falar de RPG, mas achem a sua proposta interessante, queiram participar daquilo. Então, daquela sua aula de RPG, pode nascer umas outras aulas com RPG, pode nascer uma aula interdisciplinar com RPG. Imagina você, professor de história, de biologia, de química, ter uma aula junto com o professor de matemática, de física, de educação física, tentar juntar três, quatro professores num grande grupo de RPG. Cada sala fazendo a mesma aventura, só mudando a temática. Ou você aplicar o RPG no dia e aí o professor da outra matéria chega e fala: o que é que vocês falaram na sessão de RPG de hoje? Ah, é porque tem uma parte aqui que eu consigo abordar. E aí destrinchar essa aventura. Então é interessante que você converse com seus estudantes e com a sua escola. Pode trazer bons frutos, vai trazer bons frutos. O ambiente escolar ele foi feito para se dialogar. Então, trazer essa proposta é importante. Conversar com os participantes é importante. Você não conversa quando você vai narrar RPG, que não é em sala de aula. Não conversa com os jogadores, faz a sinopse da aventura e tudo mais. Então, mesma coisa para o RPG em sala de aula. E aí a gente fala agora sobre eventos que acontecem dentro da atividade, tá? Quem tiver com dúvida, pergunta aqui no chat, ó, que eu já vou respondendo, tá? Eu vou continuar agora com um momento. Inclusive, se você acha que tem alguma parte que ainda faltou desse começo, já pode ir escrevendo aí, tá? Qualquer dúvida, vai escrevendo. E aí eu passo para momentos dentro da atividade. Eu acho que acaba sendo um momento de mais preocupação, né, de como vai ocorrer a atividade. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Como é que eu resolvo isso? Então a gente vai estar agora nesse momento de eu com as minhas experiências vou dizer o que já ocorreu e vou tentar orientar para que vocês tenham essa facilidade de usar essa ferramenta em sala de aula, tá bom? Primeira coisa, durante a atividade, quando você traz o RPG para a sala de aula, é importante e eu acho que é um dos questionamentos que eu mesmo já tive, que outras pessoas já tiveram quando eu falo sobre RPG em sala de aula e, inclusive, de trabalhos, quando eu falo em ler trabalhos publicados, é exatamente isso. É um ponto de discussão como você divide essa turma para uma sessão de RPG. Se você trabalha numa sala de aula que tem 10 alunos, 5 alunos é coração, esses dois. Você já está com seu problema resolvido. É um personagem para cada um e pronto. Se você tem uma turma de 40 alunos, 30 alunos, como é que você vai aplicar esse RPG em sala de aula? Gente, como eu pesquisei e como eu acabei fazendo, eu vou dar dois exemplos. Um exemplo é a divisão em grupo. Você vai pegar um personagem do jogo, e um grupo vai ficar responsável por aquele personagem. Vão ser 5 alunos, 6 alunos, 7 alunos, a depender da sua sala, responsáveis por aquele personagem. Eles vão decidir entre eles as funções, nem que fique um para rolar dado, outro sendo porta-voz do personagem, outro para fazer anotação. Não, isso aí é uma coisa que eles podem resolver entre eles. Você também pode dizer que existem as funções, mas eles acabam resolvendo entre si. E aí, o que é que vai definir como vai ser a divisão? O número de personagens. Como você já planejou isso, você já planejou o sistema, você já planejou o assunto, a abordagem, você vai estipular o número de personagens que cabem naquele jogo. E aí eu ponho esse parênteses. Podem ser personagens prontos, podem não ser personagens prontos. Qual vai ser a diferença?
Personagens prontos, você faz na parte do planejamento. Então, você traz para eles o personagem pronto, explica para eles como é que funciona cada coisa, e aí vocês vão seguindo o jogo já com os personagens pré-determinados. O grupo vai escolher o personagem ou você vai distribuir os personagens. Também não tem problema em relação a isso, certo? Pode ser que esse seja o primeiro passo para que no futuro você consiga aplicar o RPG em sala de aula com personagens para serem criados, não prontos. E aí você vai precisar separar um tempo que pode ser muito tempo, inclusive, é difícil isso ser resolvido de uma forma rápida, onde eles vão criar os personagens como eles preferirem. Então, aquele grupo vai pegar o livro de regras ou vai receber a orientação do próprio professor, você, professor, de como a regra de construção de personagem funciona e vai construir aquele personagem selecionando talento, perícia, atributo, nome, aparência, tudo isso, certo? Personagens prontos, você pode deixar em branco lá o espaço de nome, o espaço de gênero, aparência, e eles podem escolher. O que você deixa pronto são os atributos, as perícias. Então, é um bárbaro. Pode ser um bárbaro ou pode ser uma bárbara. É um guerreiro, pode ser um guerreiro ou uma guerreira. Já tem um mago ou uma maga. E aí é decidido, essas questões são decididas pelo grupo, certo? Um formato foi esse. Divide o grupo, por exemplo, uma sala com 30 estudantes, cinco personagens. Eu tenho 5 personagens aqui para dividir de 30 estudantes. Então, eu vou fazer 5 grupos, que é o número de personagens, o número de fichas que eu tenho prontas. Cada grupo vai ter 6 estudantes. E eles vão ficar responsáveis por aquele personagem. Pronto. Certo? Eles vão resolver com eles como eles vão lidar com aquele personagem. Uns vão estar mais envolvidos, outros vão estar um pouco mais perdidos. Ainda é um ponto positivo. Essa divisão nesse formato, ela tem um ponto positivo que é envolver aquele grupo. Aquele grupo de 6 alunos que é responsável por um personagem, eles já têm um envolvimento entre si, já tem um trabalho em equipe rolando ali. Então, eles vão estar participando ativamente nas decisões daquele personagem. Eles vão discutir entre si se é aquela melhor ação ou não, se vão usar atributo tal, se vão usar item tal. Então vão ser 6 pessoas responsáveis por um personagem, vão ser 6 cabeças pensando por um personagem. Saem ideias interessantíssimas, vale muito a pena esse formato, certo? Essa é uma ideia. Uma outra ideia para divisão foi uma proposta que eu fiz, uma forma de RPG um pouco mais leve, por assim dizer. Eu peguei a turma de 40 alunos, 30 alunos, e cada um era um cientista. A proposta era que eles precisavam descobrir a cura para uma doença, e aí cada um era um cientista. E aí, quando eles queriam falar, eles levantavam a mão, acabavam atuando, fazendo ações. Alguns mais calados não faziam tanto ações, e em algum momento do próprio jogo eu apontava essas pessoas e dizia: Você, o que é que você faz agora? Você, o que é que você faz agora? E esse grupo, essa sala de aula, eu disse que era uma equipe de cientistas. Então a sala de aula por si só era um grupo de cientistas. Cada pessoa acabava sendo um personagem. Qual o nome do personagem? Não foi estipulado. Atributos não foi estipulado. Foi só a ideia de uma história está sendo contada e vocês vão intervir nessa história. Certo? O RPG tem essa proposta. Beleza? Outro ponto. Deixa eu ver se eu falo. Aqui, divisão da turma, sessão de RPG. Pronto, esses vão ser os formatos que eu já pratiquei, né? Nesse exemplo que eu dei agora, anteriormente, as fichas não eram prontas, não tinham personagens prontos, porque os personagens acabavam sendo os próprios jogadores. Eles eram cientistas. Então, os dados, os testes iam sendo feitos baseado na vontade e necessidade que ocorria durante o jogo. Durante a atividade também, apresentar e introduzir à sala o que é o RPG. É importante que em algum momento você faça isso.
Ou você faz isso conversando com os alunos lá no começo, que eu falei de você conversar com os alunos e com a escola, ou você, antes da atividade propriamente dita, você apresenta e introduz o que é o RPG. É importante que se tenha o conhecimento do que está sendo, do que está acontecendo, que ferramenta é aquela que eles estão utilizando, o que é que significa RPG. Quando você vai jogar um jogo, é interessante que você saiba o que é aquele jogo faz, como se faz naquele jogo, como se joga aquele jogo. A pessoa não simplesmente lhe dá uma caixa de baralho e diz jogue. Existem vários jogos de baralho. Você tem que me dizer qual é o jogo que eu estou jogando. Dominó é mais clássico, né? Tem uma coisa mais de você relacionar ali. Mas no RPG é interessante que você apresente e introduza. Não é uma coisa que você gosta, é uma coisa que você está procurando trazer para um ambiente de sala de aula. Então, apresente, fale sobre o que é um jogo de interpretação, tente fazer analogias, tente mostrar você interpretando, né? Tente dar uma ideia do que tá para acontecer. Não precisa revelar o que vai acontecer durante o jogo, né? Como eu disse, tem coisas que você não precisa revelar. O suspense é interessante, mas transmita essa ideia do que é o jogo de RPG, introduza essa ideia do que é o jogo de RPG, para eles não ficarem a ver navios, ficarem sem entender o que é que está ocorrendo naquela sala de aula. Pensar que é só uma aula que o professor está contando uma historinha e eles estão lá escutando, certo? Durante a atividade também, introduzir o jogo e contextualizar. Eu estou meio que tentando dar uma ordem do que eu faço para que seja, para que vocês pesquem o que vocês acham interessante e acho que é um formato que acaba dando certo, tá? Mas vocês façam como vocês quiserem. Introdução ao jogo e contextualização. Depois que você falou sobre o que é RPG, você vai envolver os seus jogadores. Agora a atividade ela começa de fato. Você vai dar a sinopse da aventura, você vai, se você tiver música, aí um ambiente, uma imagem, um data show para colocar uma imagem na tela, uma sala de informática, enfim. Você vai introduzir, ou nada disso, o clássico RPG de narração, você vai falando e as pessoas vão visualizando do que está para acontecer. A sinopse, essa informação prévia, ela vem exatamente para envolver aquela turma. Você vai tirar ela do ambiente da sala de aula e colocar ela no ambiente da fantasia. Então, quando você começa aquele bom e velho era uma vez, tem a proposta de tirar você do ambiente real e colocar você no ambiente de fantasia. E aí, à medida que você vai falando, tentando envolver, trazendo informações do que está acontecendo, os jogadores, os estudantes, eles vão estar imergindo naquilo, vão começar a se envolver com aquela história. Eles vão começar a entender que o jogo está acontecendo, que tem um jogo sendo narrado ali, que se eles não escutarem, eles podem perder informações importantes. E serve também para você entender que você está saindo um pouco da função de professor e entrando na função de narrador. O jogo também está acontecendo ali para você. O seu humor, a sua forma de se expor, de se colocar ali na frente da sala, pode ter alguma alteração, de você interpretar personagens, enfim. Você vai estar entrando na aplicação daquela atividade, você vai estar contando uma história inicial para que a atividade comece a fazer sentido para os estudantes, que eles entendam estão num ambiente de jogo, de imaginação. E a contextualização é para eles entenderem do que se trata. Se eles vão estar no mundo de fantasia medieval, se eles vão estar no faroeste, se eles vão estar no Brasil colônia, se eles vão estar em Marte. A contextualização vai dizer para eles o que é que está acontecendo. Eles estão em Marte. Por que eles estão em Marte? Eles são um grupo da NASA que conseguiu chegar em Marte e estão tentando fazer uma terraformagem em Marte, estão querendo transformar o planeta Marte num lugar habitável. Se é essa informação, você, professor, já tem todo aquele planejamento para usar isso a seu favor.
É o quê? Você é um professor de física, vai falar sobre energia solar, fontes renováveis, que vai estar lá nesse planeta, ou até um professor de biologia que vai falar sobre plantas, de plantio, de agricultura, de ecologia, de como aquele planeta vai começar a ter vida. Contextualização. Você vai usar contextualização para envolvimento também e para que entenda-se o que está ocorrendo naquele jogo. A contextualização ela pode ser clara, no formato claro no sentido de você já está dizendo o que é que vai ser abordado naquela sala de aula. Pode ser até ser um mistério. Você pode falar de fantasia medieval para falar sobre genética. Por que não? Tudo depende de planejamento. Planejamento vai facilitar isso para você e muito, certo? Incentivar os estudantes a jogar e fazer ações. Esse também é um momento que vai ocorrer durante a atividade, porque se os estudantes tiverem conhecimento dessa ferramenta, ótimo, eles vão começar a agir. Existem uns jogadores e uns estudantes também que já têm isso neles. Eles são mais participativos, eles são menos tímidos, então eles vão atrás do que está acontecendo no jogo. Eles vão ver, podem não entender aquele jogo, mas são aqueles estudantes que perguntam. Então ele vai perguntar para você, professor, vai responder como narrador, e aí o jogo vai acontecendo. E aí também vão ter jogadores que não vão estar participando tanto. E aí é exatamente esse momento que você aponta para os estudantes, assim, ó, chama a atenção deles, procura fazer situações onde eles se manifestem. Se você planejou bem a sua atividade, você, inclusive se você fez os personagens, você já tem uma ideia do que aqueles personagens cada um faz, né? Então, você pode ou criar cenas para que aquele personagem que está ali paradão se manifeste, ou você pode uma cena genérica onde todos se manifestem, uma cena que chama a atenção de todos e aí alguém reage, ou você pode chamar ele pontualmente e dizer você, olhe para aquele personagem, aquele jogador, aquele grupo de jogadores, no caso, faz você. O que é que você vai fazer nessa situação? Eu acabei de escrever a situação, jogador tal já disse que vai fazer isso. E você vai fazer o quê? Você, aí, e sai apontando. O jogo ele vai ocorrer exatamente da atividade. Pode ser que essa pessoa, esse estudante, ele fique tímido, inclusive, quando você aponte para ele. Quando você tem um grupo de jogadores, é mais fácil, porque você está apontando para o grupo. Então, são 6 estudantes, por exemplo, sendo apontados ali. Vocês, o que é que vão fazer? Ou se não, chama pelo personagem. Chama pelo personagem, tenta trazer sempre para a fantasia, porque a fantasia vai facilitar que eles façam ações. Que vai fazer o personagem, não sou eu, então faço aqui qualquer coisa. O que é que seu personagem vai fazer? O personagem de vocês vai fazer? Ah, eu vou fazer isso. Pronto. Tragam ele para as ações. Façam eles perceber que esse jogo é um jogo de narrativa. O narrador, o professor, ele vai estar narrando a situação e os jogadores vão estar respondendo com narrativa de ações. E aí essas ações vão gerar narrativas, que vão gerar ações, que vão gerar narrativas. Certo? E aí, vez ou outra, vai existir um teste ali, se você quiser colocar um teste, se tiver planejado já alguns testes ali bem delimitados, também vai ocorrer. Eles vão chegar nesse ponto. O funil ele se estreita em algum momento para que ocorram testes. Mas é necessário que os estudantes entendam e que você incentive os estudantes a esse momento de narrativa que leva a ação, que leva a narrativa. O RPG é um ping-pong, né? Se você só o professor ficar falando, é uma aula. Uma aula como essas tradicionais, essas aulas, uma sala de aula comum, né? Que o professor está lá no patamar mais alto falando e o aluno está aqui olhando de baixo, escutando. Fila indiana. Mostra que o jogo ele é vai e volta. O narrador fala uma coisa, o jogador responde, pensa, visualiza, encena, age. Certo? Incentive, é importante. Ah, mas é porque eu já trouxe o RPG nessa proposta de incentivar. Ótimo, o RPG ele é diferente das aulas tradicionais, beleza. Mas nem todo aluno pega no, alguns só pegam no tranco. Então não é simplesmente você chegar e dizer, ah, vai ser assim, tá de boa. Não, você vai ter que aplicar, você vai ter que incentivar, certo?
Objetividade e atenção ao proposto. Às vezes, quando você está jogando, que você está narrando principalmente, você tenta dar uma fantasiada, tenta dar um sabor ali àquela cena, né? E aí, principalmente para os jogadores que não têm tanto contato, os estudantes, eles podem achar que aquilo é uma informação super importante, mas você só queria dar uma coisa ali bonitinha, sabe? Tipo, o vento sopra frio, a folha verde do cajueiro balança. Ah, eu vou no cajueiro, vou procurar ali. Aí tá frio, né? Será que tá acontecendo alguma coisa? Não tem. Eu sei que você não queria narrar para chamar a atenção deles, mas por inexperiência às vezes do que é o RPG, qualquer coisa narrada parece uma evidência, parece uma pista. Então, preste atenção no que você vai narrar, tente ser objetivo, até por uma questão de tempo. A sala de aula, ela tem uns horários muito pré-determinados e aí pode ser que você acabe enrolando mesmo, sem querer, para o que está sendo narrado ali, né? Por isso que eu coloco aí, fugir do prolixo. Tente, até escreva, se possível, alguns momentos, mas tenha a ideia de que o objetivo é o melhor para esse tipo de atividade em sala de aula. Também não estou dizendo que você precisa. Tem uma porta, vai fazer o quê? Abre a porta, abre a porta. Tem uma pessoa, o que é que você faz? Não. Estou dizendo que a narrativa ela tem que acontecer de uma forma objetiva, que você tem que dar foco para as coisas que realmente merecem foco. Se o grupo está chegando numa cidade, você narra como é a cidade. Você não vai narrar nem o que você fantasiou do que seria a cidade, nem da forma mais simples do que é a cidade. Você vai narrar uma cidade, vai dizer que tem pessoas. Se as pessoas são importantes, os NPCs, né, personagens do mestre, forem importantes para aquele cenário, coloca ali. Se não forem, não coloca. Se você colocar, os estudantes vão lá perguntar. E aí, se perguntar, e se o personagem não tiver informação importante? Então, tentar fugir desse prolixo. E aí, a outra coisa que já vem depois do fugir do prolixo, atenção ao tempo da atividade. É importante que você tenha noção, ou teste com algum grupo de professores, de amigos, de como essa atividade ela vai andar. Às vezes parece que o tempo é nosso amigo, mas nessa atividade de RPG, principalmente, quem joga RPG sabe, é difícil você ter noção do tempo. Você acha que o jogo vai ter. O pessoal vai avançar muito e eles não avançam. Eles chegam. Você colocou na cabeça 4, 5, 6 cenas, estão lá. Se conseguiram 2 cenas, estão indo para a terceira agora. Então, tenha atenção ao tempo de atividade. Se você for seguindo essa questão da objetividade, você vai acabar ganhando tempo para a atividade vai correr, ela não vai esfriar também, que às vezes o prolixo acaba esfriando a atividade. Então, tendo atenção, objetividade e fugindo do prolixo, você consegue lançar uma proposta de sala de aula que ela se mantém ali, presa, dinâmica, funcionando, sabe? E isso é importante para chamar a atenção dos estudantes também. A gente está aqui para aproveitar a ferramenta chamando a atenção dos estudantes, principalmente. Atenção às nuances que ocorrem durante o jogo. Isso aí é uma coisa muito relacionada ao professor. Você tem que estar atento ao que os estudantes estão fazendo durante o jogo. Você é narrador, mas não deixou de ser professor. Então, existem algumas nuances ali que vão se manifestar. Tem um aluno que nem fala muito em sala de aula, mas durante o jogo ele está falando mais. Tem um aluno que está tomando ali a dianteira. Você vê que aquele grupo específico ali de 6 alunos não está conseguindo funcionar muito bem ou não estão levando muito a sério. Tem um que está mais calado, mas que ele está lá escrevendo tudo. E aí depois, quando você pega a ficha de personagem, ele escreveu detalhe por detalhe pontos importantes do que do que foi a sessão de RPG. Então, é importante você estar atento ao que está acontecendo naquele jogo, naquele momento. Você não está só dando um jogo para ele, você está participando de um jogo. E aí, como no jogo de RPG, a gente também percebe as nuances de como os personagens estão lá interagindo com o mundo, com o cenário, você, como professor narrador, também tem que ter essa noção, também tem que ter essa atenção. E aí, outros pontos da atividade, né? Criar e estimular momentos ou cenas de investigação. Isso aí é uma prática minha. Acho interessante porque é relacionado ao RPG também.
é uma coisa que acaba ocorrendo e acaba sendo uma das forças motrizes do RPG. É o interesse por estar lá investigando, você colocar uma pergunta durante o jogo para ser respondida e os próprios personagens estarem lá investigando essa situação, certo? Estimular esses momentos para que exista a participação dos personagens, dos jogadores, para esse momento de investigação, para que eles se sintam participantes da história. Por mais que você saiba a história toda, por mais que você saiba aquilo que você vai dizer, é possível dar a ideia que essa resposta está vindo a partir deles. Foi tal personagem que chegou naquele momento. Tem uma porta ali para ser aberta. Foi o personagem que abriu a porta. Ele abriu a porta. Ninguém enxergou aquela evidência que estava no chão, mas teve um que fez um teste de percepção, percebeu. Ele vai ser importante. Vai olhar aquilo, aquela evidência não vai ser uma evidência direta. Ela pode ser uma evidência que, inclusive, não dê nenhuma resposta agora, mas que mais na frente, quando ela for somada às outras evidências, ela dê uma resposta e todo mundo faça aquele então e você começa a ver, inclusive, no jogo, esse momento que eles começam a debater, grupos debatendo, os personagens debatendo entre si sobre o que está acontecendo. A trama ela vai se revelando aos poucos e essa trama ela vai se revelando através desses momentos, essas cenas de investigação, para que os jogadores e os personagens se percebam ativos naquela aventura, certo? E aí o papel do professor narrador é criar e estimular durante a atividade. Eu coloquei durante a atividade, mas essa é uma ótima situação que você deve planejar. Se você conseguir tirar da cartola, é bom, mas tente planejar isso aí. Mas durante a atividade, isso aí é interessante que ocorra, certo? Criar e estimular também momentos ou cenas de tensão. Gente, cena de tensão é aquilo que faz você querer jogar de novo. Aqueles momentos de tensão, junto com esse momento de investigação, são os momentos que movem o RPG. É o que vai fazer você se sentir importante e é um momento que você sente que a história ela foi quebrada, mas quebrada de uma forma onde você quer saber o que aconteceu. O que é que vem depois disso? Então, estimular essas cenas de tensão, tanto de uma sessão para uma outra, se você conseguir fazer isso em sala de aula, ou até dentro da mesma sessão, acaba fazendo com que respostas, que os estudantes procurem algumas respostas, ou até que eles consigam imergir mais naquela situação. Cenas de tensão acabam fazendo com que eles prestem muita atenção do que está ocorrendo, porque eles percebem que aquilo é uma cena importante. Ela mexe de alguma forma com os estudantes. Ela tem uma importância de envolvimento, ela tem uma importância de sentimento, até posso dizer. Certo? Então, ó, junta esses estímulos, esses momentos de tensão com um de investigação, ó, já está dando uma bela sessão de RPG, certo? Essa aí é uma dica extra. Se você conseguir, divida a sessão do jogo de RPG. Se você não tiver como fazer isso, você pega as suas aulas, se suas aulas forem geminadas, você aplica a sua atividade de RPG. Se você conseguir ver que funciona, dividir em salas é interessante. Por quê? Você consegue usar essa tensão entre uma sala e outra, entre uma sessão e outra. Você consegue estimular essa investigação entre uma sessão e outra. E aí, dependendo do que você está abordando, você consegue fazer com que esses estudantes, fora do ambiente do RPG, pesquisem o que está acontecendo. Se você falou sobre, meu exemplo de novo, genética, um exemplo que eu tive, uma atividade fungos, numa sessão eu falei sobre fungos e na outra eu continuei e passei 3 sessões diferentes falando sobre fungos, divididas. Os estudantes adoraram. Teve pesquisa, teve estudante que chegou para mim dizendo qual era o fungo. Eu nunca disse para eles qual era o fungo que estava causando o problema no cenário da RPG, na sessão da RPG. Mas teve estudante que chegou e disse: é tal fungo, parece com esse aqui, ó. Então, eles pesquisaram e eles trouxeram para a sala de aula informações sobre aquele assunto, daquele cenário, daquele jogo, porque eles tiveram tempo. Quando você divide a sessão, você permite que isso ocorra. Se você conseguir encaixar isso com alguma pesquisa, melhor ainda. Se você não conseguir,
você só divide, que acaba criando algumas sensações aí, tá? E se você termina o jogo, você conseguiu aplicar tudo e encerrar o jogo, se você tiver nessa situação de dividir, encerra com um gancho e um clímax. Tensão, investigação, gancho, clímax e dividir a sessão do jogo. Pedir para eles ficarem perguntando para você, ó, passando por você pelo corredor. Ei, professor, aquela atividade lá que o senhor fez, eu vou querer repetir, eu vou fazer diferente agora. Eles vão ficar extremamente envolvidos. Você vai terminar com uma chamada para uma próxima sessão, uma cena de tensão, um gancho, uma coisa já ali pré-determinada. No caso de alguns jogos de RPG que a gente joga, é quando você vai começar um combate. Você está lá jogando um momento de tensão, e quando você vai começar o combate, próxima sessão, galera. Ou um clímax, que é quando você encerra a sessão no fim do filme. Você encerra a sessão como tem que encerrar. Todo mundo feliz, todo mundo, tudo deu certo. Ou até uma cena que é do tipo, algum personagem ficou muito ferido, mas vocês conseguiram levar ele para o hospital. Você já vai trazendo uma situação de o cenário acabou, a sessão do jogo acabou, e você pode ou dividir a sessão, ou você pode continuar a sessão em outro momento. Após a atividade, escuta a opinião dos estudantes. Todas as opiniões. Essa do corredor, que o cara passa no corredor e fala, não, eu vou fazer diferente. Escuta isso, presta atenção, isso é um feedback importantíssimo. Porque eles vão trazer para você o que eles acharam do jogo. Não é você que está perguntando, eles estão dizendo porque eles querem. Então, essa opinião é importante para saber se eles gostaram, se eles não gostaram, o que é que eles acharam bom, o que é que eles acharam ruim, certo? Veja também se eles tiveram conhecimento, se você puder, já pergunta alguma coisa relacionada ali ao assunto, né? Ah, tu achou? E naquela parte de genética, que isso. Oxe, pô, prestei atenção, genética é aquilo assado. Fungos e tal, exatamente. Então, ó, escuta essas opiniões. Você não está fazendo essa atividade para os estudantes, para uma proposta de educação. Escutar eles vai dizer a você o que foi que aconteceu naquela sala para eles. O que foi de bom, o que foi de ruim e o que é que você pode aproveitar. Você, como professor, como narrador, também tem suas opiniões sobre o que aconteceu durante aquela atividade. Então, você vai refletir sobre aquilo, sobre suas considerações. Se você puder, durante o jogo, faça anotações que você acha importante sobre o que está acontecendo ali na sala de aula. Sobre o jogo, de uma forma geral, não, porque você já tem um jogo planejado. Mas alguma, tipo, aluno tal teve uma sacada assim, teve uma ideia assim. Aluno X interagiu com a aluna tal. Então, faça mais anotações, tente ver o que foi que aqueles jogadores fizeram, como foi que eles se saíram durante o jogo, se tem alguma observação que você faria durante o jogo, que você prestou atenção e você quer ter aquilo como informação sobre aquele estudante. Então, acabou a sessão, acabou a aula, já anota. Se puder anotar durante a aventura, anota, mas se não puder, grava, sai da sala, acabou a aula. Galera, acabou a aula, estou indo embora. Vai ali para o banheiro, sala de professores, grava, manda um áudio para você mesmo, grava aquela informação e depois escuta e vê o que foi que aconteceu naquela sala de aula. É importante esse feedback pessoal, é importante saber como você se sentiu durante a própria atividade. Não só o que os alunos realizaram, mas como você se sentiu, se você conseguiu executar o que você queria, o que é que faltou o que faltou ali de atividade, deixou a desejar alguma coisa. Seja sincero com você mesmo e entenda que você está no processo de aplicação dessa atividade. Em algum momento vai ser a primeira vez, depois você vai pegando a prática. E aí, por fim, revisar os objetivos de aprendizagem. O objetivo lá no começo foi planejar uma atividade de RPG para que você conseguisse atingir uns objetivos de aprendizagem. Então, quando você termina essa atividade, depois que você viu todos os feedbacks, você vai olhar sua opinião, vai ver se você conseguiu revisar aqueles objetivos de aprendizagem. Se você propôs a 3, veja se você conseguiu atingir os 3, veja se você conseguiu atingir um. Depois disso, você pode aplicar alguma atividade em sala de aula para ver se eles conseguiram atingir os objetivos propostos.
se você consegue conversar com ele sobre o assunto, tipo uma aula, próxima aula depois da sessão de RPG, deles chegarem e dizer: Poxa, professor, que massa aquela aula e tal, não sei o quê. Vamos falar sobre ela. Eu queria fazer umas perguntinhas aqui, ó. Isso aqui, durante aquela sessão, vocês perceberam? Sim ou não? Como é que eu posso chamar essa? Faz uma revisão usando o próprio jogo como referência. Provavelmente esse jogo ainda vai ser assunto, ainda vai ser falado, vai estar aí na memória deles. Então, usar o próprio jogo acaba sendo um formato de revisar e perceber se esses objetivos de aprendizagem foram atendidos ou não. A proposta do RPG em sala de aula é trazer um formato, é usar essa ferramenta como um formato divertido de ensino e aprendizagem. Essa parte do objetivo, de revisar os objetivos aprendidos, é uma das partes mais importantes, porque diz se você conseguiu completar isso tudo que você se propôs. Começou jogando, planejando RPG, terminou revisando se os objetivos propostos foram atendidos. Ok? E aí a gente vai para os momentos finais. Tá aí a tela dizendo que você, depois dessa palestra, passou de nível, né? Você acabou de passar de nível na classe professor que usa RPG em sala de aula. Esses são os movimentos básicos que eu tenho para mostrar aqui para vocês de como se usa o RPG em sala de aula, experiências minhas, tanto de pesquisa, como de estudo, como de prática. E aí eu vim compartilhar para vocês, para que a gente possa, como jogadores de RPG e como professores que conhecem RPG, a gente possa cada vez mais usar essa ferramenta, que para alguns é um hobby, mas que para os educadores pode se tornar uma forte ferramenta, uma importante ferramenta para a sala de aula. E trazer essa sala de aula que se propõe a um formato de narração, formato de criatividade, um formato de imaginação, um formato divertido, alegre, que tenha muita interação, trabalho em equipe, certo? E é isso aí, pessoal. Agradecer novamente ao pessoal do Dia Nacional da RPG por essa oportunidade de estar trazendo aqui um pouco do que eu faço, um pouco do meu trabalho, né? Poder compartilhar isso com vocês e que eu espero que tenha servido para muitos de vocês. Quem não usou RPG em sala de aula ainda, pode usar agora, já tem aí um básico, né? Uma ideia básica de como é. E quem usou e já usa RPG em sala de aula, já contribui, escreve aqui no chat, a gente pode conversar. O meu Instagram tá aqui, ó, @professor André Guerra, e aí a gente pode conversar lá no Instagram. Vocês podem falar comigo aqui no chat também, eu vou estar compartilhando mais informações com vocês. E é isso, galera. Boa noite para vocês, muito obrigado e feliz Dia Nacional do RPG.